Olá, bom dia! Ô de casa, dá licença! O Bahia Rural desse domingo de janeiro, mês de retrospectivas, está começando. Veja o que selecionamos para você. Produtores de Itaberaba registram aumento na safra de abacaxi. A principal fonte de renda hoje, digamos assim, que 50% da renda de Itaberaba é através do abacaxi. Projeto ambiental ajuda a recuperar áreas do cerrado nativo no oeste baiano. Aqui no Cerrado, a maior preocupação é o capim. Essa espécie exótica se alastra rapidamente e pode alcançar até 2 metros de altura. No período da chuva, essa quantidade de vegetação pode sufocar as plantas. E no período da seca, o risco são as queimadas. E no sul do estado, vem uma receita de coxinha diferente, com recheio de jaca. A coxinha de jaca ganhou o coração do pessoal aqui de Itabuna. Sempre tem gente pedindo coxinha de jaca. É a partir de agora, aqui no seu Bahia Rural, o programa favorito dos baianos nas manhãs de domingo. E esta edição começa com uma boa notícia que vem da região central da Bahia. Produtores de abacaxi de Itaberaba tiveram uma boa safra. Lá o cultivo desta fruta serve de sustento para muitas famílias. Céu nublado é sinal de que a alegria do sertanejo vem vindo. Essa chuva representa para o produtor rural a maior alegria, né? Do produtor, é o sangue da terra que dá a vida, né? Ao plantio, à cultura que a gente trabalha. Estamos na propriedade do Manuel, produtor de abacaxi há quase 20 anos. De outubro do ano passado para cá, o verde tomou conta da paisagem por causa das fortes chuvas que têm sido registradas nessa região da Bahia. Elas vieram no tempo certo para fazer a próxima safra do abacaxi superar a de 2021. Olha, eu acredito que deve aumentar aí em torno de 30% a 40%. Acredito que vai ser uma safra muito boa esse ano 2022. É a questão da chuva mesmo, né? O ano passado teve, mas não foi uma chuva, não foi assim tão constante como esse ano. Final de ano foi muito boa a chuva, graças a Deus. E por isso a gente está com essa expectativa de uma ótima safra. Quem acompanha a avaliação dos primeiros frutos bem de pertinho é o Aderval, presidente da Cooperativa de Produtores de Abacaxi de Itaberaba. A expectativa para a próxima safra é que, além de maior, ela também seja melhor, com um abacaxi de mais qualidade. Isso representa muito positivo para nós por conta da comercialização, poder atender os clientes à altura, né? E a qualidade da fruta também. Isso também traz o benefício para o produtor, por conta também do aumento do insumo, né? Desde o início desse ano já teve o ajuste e continua aumentando esses insumos, tipo fertilizante. Então isso já vai dar uma condição, é uma expectativa nossa, que já vai dar uma condição para que dê um suporte para esse custo a mais, né? Essa fruta, ela chega em todo o Brasil, né? De Santa Catarina a nossa capital Salvador, São Paulo e outros estados, gira em todo o Brasil no período aí de junho a dezembro. De 2020 para 2021, a produção de abacaxi aumentou em 17% aqui em Itaberaba. O município é o maior produtor do estado, sendo o responsável por quase metade de todo o abacaxi baiano. E deve manter essa posição a partir da próxima safra, prevista para começar no início de julho. Itaberaba possui uma área de cultivo de abacaxi que mede 2.499 hectares, com um total de 62 milhões de pés da fruta. Atualmente são 6.300 pessoas trabalhando diretamente com abacaxi. No município, esse segmento representa 42% do produto interno bruto, que dá mais de 865 milhões de reais. Aqueles que soube aproveitar, que
procurou os conhecimentos, deve muito o abacaxi, porque é o que tem sustentado a região. É a principal fonte de renda hoje, digamos assim, que 50% da renda de Itaberaba é através do abacaxi. A cidade deve muito ao desenvolvimento que tem em si de Itaberaba e regiões através da renda gerada do abacaxi. Se não fosse o abacaxi, muita gente estava que nem antigamente, né? Procurando saída em outros lugares, viajando, São Paulo, Salvador, Feira, procurando outros meios de sobrevivência. Porque aqui na nossa região mesmo, antes do abacaxi, era dessa forma. Importante e em crescimento pleno, o abacaxi dá a garantia de bons negócios a todos os participantes da cadeia de produção. Traz vários benefícios quando você tem uma boa produção, né? Porque você acaba tendo aumento na comercialização e também mais qualidade em toda a área produtiva, inclusive na indústria. Então foi o melhor ano a nível de chuva, de clima, para a gente produzir, né? Então a perspectiva é muito boa, muito boa. Acredito que até a nível de padrão de fruto, que a gente vai ter um padrão de fruto muito bom esse ano. Vamos para um breve intervalo e ainda nesta edição vamos ver como preparar uma coxinha com recheio de jaca, fruta muito abundante na Bahia. E já no próximo bloco, vamos revisitar o projeto ambiental que está ajudando a recuperar áreas do Cerrado Nativo no Oeste Baiano. Não saia daí, hein? O Bahia Rural volta já. Estamos de volta com o Bahia Rural. Agora a gente destaca um projeto ambiental que está ajudando o Cerrado Nativo a se recompor. O projeto resgata áreas antes degradadas. Nossa equipe foi acompanhar as técnicas utilizadas e mostrar como a natureza é capaz de se transformar quando recebe os cuidados necessários. Nesta fazenda de 100 hectares no oeste da Bahia, 7,5 hectares são de preservação permanente. A área fica numa região conhecida como borda de escape, que são paredes com declive acentuado em planaltos e serras. Entre o declive e a área de cultivo estão quase 5 hectares restaurados com a vegetação do cerrado. As plantas chegam até a beira da estrada, bem pertinho da lavoura. Pelo projeto, o produtor não precisa reduzir em nada a área de cultivo. Ao contrário, ele vai ter estímulo para preservar a reserva permanente e ainda recuperar o que estava degradado. A Carminha, que é dona da fazenda, está entre os 3 produtores rurais que fazem parte do projeto de recuperação das áreas degradadas do Cerrado. Hoje o mundo pede que se trabalhe de forma sustentável e a parceria com esse projeto nos traz um conhecimento maior e um preparo maior para sermos assertivos quanto às espécies e os manejos necessários para que a natureza se recomponha com mais celeridade. São 30 espécies de mudas nativas, plantadas no mês de janeiro e que já dão sinais de adaptação. Nesta área roçada recentemente, as plantas já aparecem com brotos. A Débora é engenheira agrônoma, responsável pelo plantio. Ela faz o monitoramento periódico da área para garantir que a muda vingue. O espaçamento utilizado vai ajudar no sombreamento da área, impedindo o crescimento do capim. Tudo que a gente pode atrelar, sendo de forma natural ou não, que é no caso, por exemplo, passar uma roçagem, você controlar o capim, você plantar a muda, isso, nós seres humanos, nós estamos dando uma mãozinha para a natureza para que a chance de sucesso seja muito maior. O projeto de restauração é coordenado pela equipe do Parque Vida Cerrado, que acompanha todas as etapas de desenvolvimento das plantas. Esta área na mesma fazenda foi recuperada há 10 anos. Já é possível encontrar espécies adultas de plantas, como a lobeira, que serve de fonte de alimento para os lobos-guará,
além da xixá e árvores frutíferas, como maracujás e cajueiros. Aqui no Cerrado, a maior preocupação é o capim. Essa espécie exótica se alastra rapidamente e pode alcançar até 2 metros de altura. No período da chuva, essa quantidade de vegetação pode sufocar as plantas. E no período da seca, o risco são as queimadas. Dificuldades impostas pela natureza, que o homem vai tentando superar independentemente do tempo. Por aqui, a expectativa é que num prazo de 5 anos, uma área total de 150 hectares esteja completamente recuperada. É muito bom chegar aqui e ver que a boa parte das sementes que a gente utilizou nessa área de muvuca passaram o processo, sobreviveram a esse tempo todo, estão aí se estabelecendo nessa área, servindo de alimentação para a fauna, servindo, né, de berço para outras espécies chegarem também. Neste janeiro estamos em clima de retrospectiva, mas atentos aos acontecimentos mais recentes no campo. Por isso, vamos conferir agora os destaques regionais com os nossos repórteres presentes em várias regiões do estado. Aqui em Vitória da Conquista, o destaque da semana vai para a prorrogação do prazo para os produtores declararem a vacinação contra a fitosa, que foi ampliado até o dia 16 de janeiro em todo o estado. Segundo a ADAB, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, a medida foi necessária em função das fortes chuvas que ocorreram no final da campanha, atingindo 100 municípios baianos. A declaração da vacinação pode ser feita diretamente no escritório da ADAB mais próximo da propriedade, pelo site da agência ou pelo sistema CIAPEC. Lembrando que no momento da declaração, o produtor deve informar a geolocalização da fazenda. A segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa abrangeu os rebanhos bovino e bubalino durante o mês de novembro do ano passado. Os produtores que ainda não conseguiram vacinar seus animais, a partir de agora só poderão fazer mediante autorização da ADAB. Na Bahia, 103 municípios declararam situação de emergência por conta das chuvas. Mais de 30 mil pessoas foram afetadas diretamente e tiveram que deixar suas casas. Em algumas regiões, choveu mais do que o dobro esperado para o mês de dezembro. Em Canavieira, sul do estado, os rios Cipó e Pardo subiram cerca de 5 metros. A cheia afetou criações de animais e plantações de cacau. No extremo sul do estado, os produtores de mamão de Itabela estimam que tenham perdido cerca de 10% da lavoura com a morte instantânea dos pés. Mas o prejuízo pode ser ainda maior, porque doenças como a fitófera e a corinéspora se instalaram nos mamoeiros. Elas afetam diretamente na produtividade dos pés e na qualidade dos frutos. Por conta disso, a safra deste ano de mamão chega a ser 40% menor do que a do ano passado. Os produtores temem ainda a falta do produto em mercados, hortifrutis e feiras livres. De Eunápolis, Thaisa Moura para o Bahia Rural. Mais uma rápida pausa para o intervalo e na volta a gente vai rever uma receita que foi sucesso aqui no Bahia Rural. Coxinha com recheio de jaca, fruta muito apreciada no sul do estado. A gente volta já. Voltamos com o Bahia Rural. E agora vamos ver como preparar uma coxinha diferente, com recheio de jaca. De jaca, fruta da estação, muito consumida em todo o estado. A receita vem lá de Itabuna, no sul da Bahia. A jaca é uma das frutas queridinhas aqui da região. Aqui na BR-415, entre Itabuna e Ilhéus, nós encontramos a jaca já cortada e até mesmo embalada por mais ou menos R$5. Povo de longe, de São Paulo, do Rio de Janeiro, passa aqui, gosta da qualidade da fruta. A jaca pode ser usada também para a produção de doces e sucos. E mais recentemente passou a fazer parte do cardápio de vegetarianos e veganos. Eu estou aqui com a Beatriz, que vai ensinar pra gente uma receita diferente. Coxinha de jaca, não é, Beatriz? Com certeza! Hoje a gente vai fazer
um recheio para uma coxinha vegana, um recheio de carne de jaca verde. Delicioso! Esse aqui não é o ponto ideal ainda da jaca, mas dá para fazer mesmo assim, né? Dá para fazer. O ideal seria que ela estivesse um pouquinho mais verde, mas com esse ponto ainda dá para fazer a carne de jaca desfiada. Então vamos lá, né? Saber como essa jaca aqui vai virar o recheio da nossa coxinha. A gente vai cortar a nossa jaca em rodelas primeiro e desse jeito a gente coloca na panela de pressão com água até cobrir, coloca na pressão para cozinhar. E assim que pegar a pressão, pode contar 20 minutinhos e já vai estar pronta para tirar. Você tira essa parte do meio, a casca e é só desfiar. Essa já é a jaca desfiada. Ela fica nesse ponto e já está pronta para ser usada para recheios. Agora, vamos aos ingredientes para a receita. Para a massa, você vai precisar de meio litro de leite de castanha de caju, 200 gramas ou uma batata média amassada, 50 gramas de gordura vegetal, 8 gramas de sal mais um sachê de caldo de legumes e 500 gramas de farinha de trigo. Para o recheio é preciso de uma cebola grande picada, 4 dentes de alho picados, uma colher de sobremesa, 8 gramas de corante, páprica doce, chimichurri, caldo de legumes e 25 gramas de sal, 500 gramas de jaca verde desfiada e coentro a gosto. Para fritar, farinha de rosca e uma tigela de água. Agora que você já tem todos os ingredientes, a Beatriz vai mostrar pra gente o passo a passo da preparação da massa. Numa panela não muito pequena, a gente primeiro adiciona o leite vegetal. Esse que a gente está usando aqui é o de castanha de caju. Já acrescenta a batata, que está cozida e amassada. Logo em seguida, 50 gramas de gordura vegetal. E logo em seguida já adiciona o sal e o tempero. Nesse momento, a gente já leva essa misturinha aqui para ferver. Deixa levantar a fervura. Depois de uns 3 minutinhos, a nossa mistura já levantou fervura, todos os ingredientes já estão incorporados e é a hora de acrescentar a farinha de trigo para realmente finalizar essa massa. Agora a gente desliga o fogo e já adiciona a farinha de trigo de uma vez e misturar. Farinha de trigo tradicional, sem fermento, porque nessa receita a gente não precisa desse ingrediente. Agora a gente despeja essa massa ainda quente numa bancada limpa e é o momento de sovar até essa massa ficar totalmente homogênea. Não demora nada, mas ele precisa ser feito assim que a mistura sair do fogo, com a massa bem quente. E a gente embrulha essa massa em plástico filme para que não forme película. A gente não quer isso porque atrapalha no processo de modelagem da nossa massa. Agora é a vez de aprender a fazer o recheio. Numa panela, a gente coloca um pouquinho de azeite, a quantidade que preferir, só para refogar a cebola e o alho. Acrescenta a cebola picada e pode colocar o alho junto também. A gente leva isso aqui para o fogo, então a gente vai refogando aqui até essa cebola transpirar, ficar macia e transparente. Já está na hora de colocar os temperinhos secos. Mistura um pouquinho e logo em seguida já acrescenta a nossa jaca verde desfiada. Agora a gente refoga e une todos esses temperinhos na nossa jaca para que ela fique com um sabor sensacional. Nesse momento já é a hora de colocar o coentrinho ou cheiro verde da sua preferência. E tá pronto. Vamos montar a nossa coxinha e depois fritar. A gente faz uma bolinha e vamos abrir um buraco no meio dessa bolinha com a ajuda dos nossos polegares. A gente vai fazer uma conchinha com a massa da coxinha. E já é hora de rechear. E aí, com a ajuda do polegar também, a gente vai acomodando esse recheio e unindo a parte da massa. A gente só dá o acabamento e já temos nossa primeira coxinha de jaca. Agora chegou o momento de
empanar as nossas coxinhas. E o empanamento é super simples, só com água e farinha de rosca. Molha a coxinha na água, tira um pouquinho o excesso de água e já joga na farinha de rosca. E olha como fica um empanado perfeito. Coxinhas prontas e empanadas com óleo quente, a gente vai fritar por imersão. O óleo pode ser qualquer óleo vegetal. Aqui ela já tá bem douradinha, tá vendo? Já tá no ponto, já tá na hora de tirar. Eu tirei a máscara aqui rapidinho porque finalmente chegou o momento de provar essa delícia. Vamos ver qual é o gosto? Incrível, dá para entender porque que é um dos pedidos que você mais recebe diariamente, não é isso? Com certeza, a coxinha de jaca ganhou o coração do pessoal aqui de Itabuna. Sempre tem gente pedindo coxinha de jaca. Tá aí, boa dica de lanche para o verão, não é mesmo? E assim a gente encerra o programa de hoje, lembrando que você também pode acompanhar o Bahia Rural pelo G1 ou na Globoplay. Obrigada pela confiança de sempre. Uma ótima semana para você e para sua família. E a gente se vê no domingo que vem, se Deus quiser. Até lá!